Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje com Luzia Duarte, advogada e hipnoterapeuta. Luzia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui hoje sendo entrevistada por você, Sérgio, aqui para Isto É. Luzia, gostaria que você contasse um pouco a sua trajetória, especialmente no momento em que você passou da carreira jurídica, como advogada, com um escritório em Toledo, no Paraná, ao ramo da hipnoterapia. Explica um pouco pra gente como que surgiu a hipnoterapia na sua vida. Interessante, né, Sérgio? A advocacia ela é completamente formal, né? E a hipnoterapia ela é completamente abstrata, parece que não casa uma na outra, né? Mas a hipnoterapia, ela transformou a minha vida. Isso eu posso falar assim com extrema precisão. Eu sou uma mulher pós-hipnoterapia, porque ela realmente me libertou de um quadro gravoso de depressão que eu vivi por longos anos. Eu estava vivendo realmente uma depressão por longos anos, por quê? No dia 24 de setembro de 2009, a minha mãe faleceu decorrente de um câncer de pâncreas. Ela descobriu esse câncer e em 45 dias ela veio a óbito. E ela fez cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, mas deu complicações pós-cirúrgicas e ela faleceu porque ela teve uma infecção generalizada decorrente da cirurgia. Isso que a levou, né? Mas como foi na véspera do meu aniversário, dia 24 de setembro, eu a enterrei no dia do meu aniversário. E a perda por si só de alguém, de um ente querido, ela causa uma dor emocional terrível. Ela foi uma perda assim violenta para mim, porque eu estava me formando no direito, então era um momento em que eu estava assim vivenciando um ápice da felicidade e de repente veio aquele quadro de doença, aquele medo aterrorizador. Ela veio a óbito ainda para piorar, a enterrei no dia do meu aniversário. Então eu fiquei muito revoltada na época, eu não conseguia entender e trabalhar aquela dor, elaborar aquela dor dentro de mim. E eu me revoltei internamente. Mas como eu percebi que eu estava vivenciando uma depressão, ainda assim eu me neguei a buscar a devida ajuda. Como normalmente acontece com as pessoas que estão passando por um quadro gravoso desse. E eu pensava comigo assim, não posso buscar ajuda de psiquiatra porque eu não posso tomar medicamento, porque eu sou uma advogada. Quem vai querer contratar uma advogada depressiva que toma medicamentos? O que minha mente vai virar quando eu começar a tomar medicamento? Então, eu reneguei qualquer tipo de tratamento. E eu tinha um certo preconceito com a psicologia, nada contra a profissão, mas por opinião própria. Também era uma fuga, porque a gente sabe que a nível consciente a psicologia é muito eficiente. Porém, eu desenvolvi esse quadro de depressão por 10 anos, oculta, uma depressão oculta, que eu desenvolvi quadro gravoso de ansiedade generalizada, eu desenvolvi síndrome de burnout, desenvolvi insônia profunda, eu trabalhava compulsivamente durante a noite, eu colocava meu marido, meu filho na cama, minha filha na cama também, e eu ia trabalhar. Virava a noite trabalhando ou assistindo série, porque minha mente precisava estar ocupada de alguma forma. Eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu não encontrava a devida ajuda, que eu sabia que ia transformar a minha vida, que ia me curar daquela depressão. Era oculto. O único que sabia era meu marido, que via o meu comportamento. E certo dia, olhando no Instagram, eu encontrei a palavra hipnoterapeuta. Que esse hipnoterapeuta curtiu a foto de alguém que era meu amigo, que eu não sei quem era. Mas, quando eu li aquela palavra hipnoterapeuta, a minha mente latejou, assim, como se fosse um giroflex. Dizendo assim, você precisa disso, vai ver o que é. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha uma dor tão grande, mas um aperto no peito tão grande, que eu falava, né, para os próximos, falava assim, eu precisava que existisse alguém que me hipnotizasse para fazer eu esquecer que minha mãe morreu, aí eu não doeria. Então, lá no fundo, eu já sabia que tinha uma possibilidade, a minha mente já estava me avisando. E quando eu encontrei esse hipnoterapeuta, eu comecei a segui-lo e assistir todos os vídeos que ele postava, os depoimentos dos pacientes dele e tal. E certo dia, um cliente do direito meu foi sequestrado no Rio de Janeiro e eu precisava resolver a vida jurídica dele, né? Sim. Ele sofreu cárcere privado, agressões físicas, tiraram o dinheiro da conta dele. Então foi algo muito gravoso que desenvolveu nele o síndrome do pânico. E eu
já sempre tive um lado meio psicóloga, meio terapeuta, falei para esse cliente, olha, você não pode voltar a trabalhar porque você está com síndrome do pânico, você coloca a sua vida em risco e os demais que estão na estrada. Ele era caminhoneiro. Ele falou, então, eu falei, você precisa fazer hipnoterapia. Já estava indicando sem saber como é que ela funcionava direito. Aí ele falou assim, descobre para mim como que isso funciona. E eu entrei em contato com esse hipnoterapeuta e perguntei como que funcionava. E ele me deu uma explicação rápida e falou assim, você gostaria de agendar? E na hora a minha mente subconsciente gritou. E eu sei hoje que é a minha mente subconsciente, por quê? Porque a nossa mente subconsciente guarda todas as nossas dores emocionais, ela guarda a nossa memória de longo prazo e ela cria uma espécie de proteção. As nossas dores, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, qualquer dor, fobia, bloqueios, é uma proteção que a mente subconsciente desenvolve para nos proteger. Então, na hora, a minha mente subconsciente gritou para mim, não, você não está louca. Foi essa voz que eu ouvi dentro de mim mesma. E eu falei pro hipnoterapeuta, não é para mim, é para um cliente. Aí ele falou, tudo bem, então manda ele entrar em contato comigo. O cliente não entrou em contato com ele. Porém, 15 dias depois, esse hipnoterapeuta mandou uma mensagem para mim, dizendo, eu tenho uma vaga, abriu minha agenda, você não quer fazer a hipnoterapia? E eu acho engraçado que hoje eu entendo o que ele fez. Eu até pensei na hora, mas por que ele está me ligando? Se é para o meu cliente, não é para mim. Sim. Mas hoje, como hipnoterapeuta, eu entendo que ninguém entra em contato com um hipnoterapeuta ou um psicólogo se não for para ele próprio, porque as dores dele também estão ali. Então, ele está vivenciando a dor que o familiar ali está sentindo, né? Ou o amigo que seja. Naquele momento, a minha mente subconsciente falou novamente, não, você não está louca. Porque a nossa mente subconsciente, Sérgio, ela representa 95% do que nós somos. A nossa mente consciente representa 5% apenas. Isso são os estudos científicos que dizem, né? Que o nosso consciente, ele pensa que é o rei, que é o que decide tudo, que é o comandante da nossa vida. Mas, na verdade, o comandante da nossa vida é a nossa mente subconsciente. Então, naquele momento, a minha mente subconsciente gritou, não. Você não está louca. Porém, a minha mente consciente falou sim. Então, aquele momento, a minha força de vontade, o meu entendimento, minha análise crítica, que eu precisava sair daquele quadro, falou mais alto. E escrevi sim. Mas eu escrevi um sim com receio, por causa dos mitos que existem em volta da hipnoterapia, em volta da hipnose em si. Com receio, porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá naquele tratamento. Aquela mentalidade de que vai manipular minha mente, vai... O que vai acontecer? Vai apagar minha mente? Vai mudar aquela pessoa que eu sou? Certo. Aquele medo que eu não sabia com exatidão do que se tratava. Mas igual, a minha dor era muito mais forte do que os meus medos. E como naquela semana exclusivamente eu estava, foi em fevereiro de 2021, eu estava chorosa aquela semana inteira. Eu acordava, eu dormia com aquela angústia de 10 anos, mas aqueles dias estava mais forte no meu peito. E eu falei, vou. E fui, marquei. Fiquei em silêncio. Não contei nem para o meu marido. Contei só para minha secretária, do meu escritório de advocacia. Levei ela tomar um café para falar onde que eu ia logo depois desse café, como se eu estivesse me despedindo. Dei R$250 para ela e falei, compra alguma coisa que você gosta. Do tipo, eu estou me despedindo, se eu não voltar mais o que eu era, então fique com essa boa memória. Algo nesse sentido que passou pela minha mente. Para os outros, eu até faço uma brincadeirinha, dizendo que eu já estava louca assim, rasgando dinheiro quase, né? Dando dinheiro aleatório, assim. Mas, de todo modo, a minha secretária até falou, mas você vai nisso? Você nem sabe como é que funciona? Será que é seguro? Eu falei, eu não sei, mas eu vou igual, porque eu não aguento mais viver essa dor. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me deu uma lista para preencher, para fazer uma anamnese. Era uma consulta de análise de caso, não era uma sessão de hipnoterapia. Certo. Foi quando eu preenchi todas as minhas dores que eu estava sentindo, né, os sentimentos angustiantes que eu estava sentindo. E ele me perguntou especificamente, o que você gostaria de tratar nesse processo? Eu caí no choro na hora, eu falei angústia, porque era o que eu vinha sofrendo há 10 anos, há mais de 10 anos.
foi quando ele falou assim, olha, eu não faço a sessão de hipnoterapia no dia da análise de caso, mas você está tão desestabilizada que eu vou fazer uma sessão só para te equilibrar. Falei, perfeito. Eu falei, mas tem um problema. Eu tenho dificuldade para concentração. Eu acho que eu não entro em estado de transe. Aí ele falou, não, mas vamos fazer um teste então. E fez um teste, não vi diferença nenhuma naquele teste. Mandou fechar os olhos. Hoje eu não faço teste. Porque eu já dou o comando direto, eu uso já uma autoridade, que é para não colocar meu cliente em dúvida. Mas, de todo modo, ele fez um teste, ele viu que eu era suscetível, né? E me mandou sentar na cadeira e aplicou a técnica. Quando ele aplicou a técnica, eu pensava que eu não estava em estado de transe, mas eu estava no estado de transe profundo, porque hoje eu consigo verificar. E ele fez uma busca, porque dentro do estado de hipnoterapia, a gente faz o processo de hipnoterapia, a gente faz uma busca da dor, da causa inicial da dor. Então foi isso que ele fez, ele foi buscar porque a causa da angústia, por que eu tinha que sentir aquilo. Então ele fez uma regressão de memória em mim para eu voltar no meu passado e encontrar a causa da minha dor. Mas na verdade ele não estava buscando dor, ele estava buscando um estado de felicidade em mim. E dentro desse estado de felicidade eu até encontrava uma memória de felicidade. Mas como elas remetiam ao meu pai e minha mãe, ambos estavam falecidos, porque meu pai faleceu em 2018, eu encontrava aquele momento feliz, mas a minha mente automaticamente sabia do meu futuro, que eu já tinha perdido e que eu tinha dor da perda deles, então eu chorava. E ele voltava mais para trás para buscar outro estado de felicidade, encontrava e eu chorava de novo, encontrava, eu chorava de novo. Encontrei momentos lindos que eu havia esquecido até. Inclusive um deles, eu tinha 7 anos, e eu estava num estúdio, meu pai, num estúdio de uma rádio, meu pai estava tocando violão para mim e eu estava cantando, porque eu fazia uma dupla mirim com ele em algumas músicas. Então era um momento de extrema felicidade para mim. Eu recordei assim, eu vi aquela cena com cores 3D, mas caí no choro também. Até que ele voltou mais para trás e encontrou uma memória de 3 anos em que eu tinha fugido. Nós estávamos todos brincando na beira de um rio, era perto da minha casa, e todo mundo se divertindo. Eu me cansei, saí daquele lugar, fui para minha casa. Não achei a porta aberta, entrei embaixo da casa, achei um caixote, entrei dentro daquele caixote, dormi. Me procuraram por 3 horas, achando que eu tivesse morrido. E quando a minha mãe me encontrou, ela me sacudiu e ela ralhou comigo, e eu vi nos olhos dela que eu tinha decepcionado ela. E quando eu senti aquilo, gravou, foi uma sugestão que entrou na minha mente subconsciente e gravou. Eu decepcionei a minha mãe. A partir dali eu gravei aquela dor, eu desenvolvi uma necessidade de agradá-la constantemente, de protegê-la constantemente. Isso foi minha vida toda. Aos 9 anos, eu lembro que eu ia dormir na casa da minha avó, sentia tristeza, dor, angústia, que envolvia a saudade da minha mãe, não era do meu pai, que era meu melhor amigo, não era dos meus irmãos, era da minha mãe. E dela vem morrer na véspera do meu aniversário, eu enterrá-la no dia do meu aniversário. Eu falei, foi um presente que ninguém merece receber, né? Então, quando ele encontrou essa causa, ele ressignificou ali, aquele momento. Ele me colocou, hoje eu entendo a terapia que é feita, que a gente chama de terapia da cadeira, que a gente coloca mãe, no meu caso foi colocado mãe e filha de 3 aninhos, um frente a outra, para eu dizer aquilo que estava me doendo, né? Pedir perdão. A minha mente subconsciente precisava pedir perdão, porque aos 3 anos eu não entendia que eu precisava pedir perdão. Eu chorei, achei que ela não me amava, porque ela ralhou comigo, né? Mas era a forma dela me educar e mostrar o nervosismo que ela passou, né? Minha mente não entendeu. Porém, quando eu consegui olhar para ela aos 3 aninhos e pedir perdão e dizer para ela que eu não queria ter feito ela ficar tão nervosa e preocupada, aquela angústia se foi, se despiu de mim naquele momento. Ou seja, aquela memória era um dos alimentos, talvez o principal alimento da necessidade, da dor, da angústia que eu vivi, certo? Então eu saí de lá com a sensação de que nada tivesse acontecido comigo, porque a hipnoterapia ela é muito natural. Ela
como ela não é algo palpável, não tem como a gente provar o que acontece na mente subconsciente, é muito subjetivo isso. Cada um sabe o que vivenciou ali, né? Mas eu saí sabendo que eu tinha revivido encontros com a minha mãe e com o meu pai, que tinha sido lindo. E tinha chorado muito durante aquela sessão. Senti já uma sensação de alívio ali naquele momento, mas não entendi nada do que tinha acontecido. E fui para casa. Não contei nada pro meu marido. No dia seguinte contei para minha sobrinha. Fui no jantar, inclusive, me diverti pra caramba. Para quem tava com angústia, né? Até aquele momento ali. Me diverti pra caramba. E depois fiquei bem a semana toda. E ele instalou uma âncora para mim. Como eu estava muito abalada, ele instalou uma âncora. Todas as vezes que eu colocasse a mão no meu peito, meu subconsciente, o meu sistema nervoso faria a leitura e me traria aquela emoção de prazer, de alívio que ele instaurou, que ele ancorou lá naquela sessão. Então, exatamente uma semana depois, eu deitei numa cadeira lá de descanso e eu veio uma leve, porque é um gatilho, né? Porque o neurônio com aquela memória ainda está lá, mesmo ressignificado. E aquela angústia levemente deu uma ameaça de vir, mas eu coloquei a mão automaticamente assim, na hora ela desapareceu. E eu já tive uma energia, levantei daquela cadeira e subi um lance da minha escada, tinha um espelho assim. E eu me vi sorrindo naquele espelho. E quando eu me vi no espelho sorrindo, a ficha caiu. Eu falei, meu Deus, esse negócio funciona de verdade. Faz uma semana que eu não sinto angústia, não tive nem insônia. Isso é incrível. Eu preciso estudar, entender que processo que aconteceu na minha mente subconsciente para me tirar essa angústia. Que coisa maravilhosa isso. E naquela semana mesmo eu já comecei a buscar todos os melhores cursos que tinha aqui no Brasil. E me matriculei nas melhores escolas de hipnoterapia do Brasil e do mundo. E foi assim uma imersão profunda de 6 meses de aprofundamento. Eu fiz 10 cursos ao mesmo tempo. Não satisfeita, e eu fui replicando, eu fui fazendo os cursos e já fui replicando a técnica. Eu fui fazendo nos meus colegas de curso online. Aliás, inclusive, eu e minha turma ali, que foi a primeira turma da Omni, que é o carro-chefe de escola de hipnoterapia que eu carrego, nós éramos orientados a não fazer hipnoterapia online. Por quê? Porque é possível a pessoa entrar em estado de ab-reação. Depois a gente explica o que é a ab-reação. É um descontrole que precisa ter um comando maior. Então, como não se praticava a técnica online, a orientação é não faça hipnoterapia online. Mas eu tinha uma ânsia de aplicar a técnica e me especializar o quanto antes. Até então não tinha intenção de ser hipnoterapeuta, queria aprender. E eu comecei a replicar a técnica na minha empregada, nos meus parentes, nos meus colegas de curso, porque eu estava num monte de curso ao mesmo tempo. Quando eu cheguei para a formação presencial da Omni, porque foi bem na semana, nos meses de pandemia, que fechou tudo, então eles estenderam os cursos e jogaram para frente os treinamentos presenciais, porque tinha que fazer as aplicações presenciais. E quando eu cheguei lá, eu já tinha atendido 53 pessoas. Eu já estava habilitada. Já estava praticamente especialista já, né? Com 53 pessoas atendidas já. Todas com resultado. E cada uma que eu ia aplicando a técnica e eu via o resultado, mais impressionada eu ficava. Enquanto isso, aí em maio, eu decidi que eu seria hipnoterapeuta. Porque eu desenvolvi uma sensibilidade, uma sensação de que seria egoísmo da minha parte conhecer e ter habilidade e aptidão, porque como eu fui replicando, eu fui vendo a minha aptidão, comparando com os meus colegas, que seria egoísmo da minha parte não trabalhar com isso, não levar a possibilidade de transformar a dor de uma pessoa em felicidade, em tirar a pessoa de um fundo do poço, da depressão, da ansiedade ou qualquer outra dor emocional. Foi quando eu decidi, então, que eu faria. Falei com meu marido falou, mas você vai largar o direito, né? Quantos anos você trabalhando? Vai com calma e tal. E também não conhecendo muitos resultados, não conhecendo muito sobre hipnoterapia, com um pé no chão, né? E eu estava viajando no subconsciente mesmo, porque eu estava transformada já. Porque dentro dos cursos eu fui passando por muitos processos de hipnoterapia, então isso foi me curando e me transformando. E meu marido já me deu uma sala num prédio comercial, já fui montando o meu consultório.
Quando eu peguei o meu certificado, em julho, dessa escola, porque eu já tinha vários certificados antes, mas eu queria esse. A partir dali, quando eu voltei, eu já comecei a replicar, cobrando daí, né? Isso já em 2020? Em 2021. Mesmo em 2021. Tudo. Eu conheci hipnoterapia em final de 2020, lá em novembro, dezembro, eu vi a palavra hipnoterapeuta. Em fevereiro, final de fevereiro de 2020, eu fui fazer essa consulta com esse hipnoterapeuta. Isso foi no finalzinho de fevereiro. No início de março, eu já estava fazendo todos os cursos, imersão, lendo todos os livros possíveis. Dentro do ano de 2021, eu fiz esses 10 cursos, eu me matriculei em pós-graduação de neuropsicanálise, porque eu precisava entender não só sobre hipnoterapia, mas também como que a mente realmente funciona. Certo. Então, eu fui estudar neuropsicanálise, fui estudar neurociência, fiz o primeiro MBA do mundo em hipnoterapia profissional. Li todos os livros, fiz todas as imersões que eu pude fazer, tudo que eu pude investir naquele ano financeiramente de tempo, eu investi, sem medo. Porque eu desenvolvi uma responsabilidade de que eu tinha um dever social. Não era mais por mim, não era mais sobre mim. Era sobre o que eu poderia fazer para transformar a vida do outro. Compartilhar, né, de alguma forma, esse conhecimento. De alguma forma. E não era só compartilhar o conhecimento, porque dentro de uma sessão de hipnoterapia eu não preciso nem compartilhar o meu conhecimento. Eu preciso aplicar o meu conhecimento. Trazer essa solução, né? Isso, porque a hipnoterapia, ela realmente traz uma solução. E a vantagem dessa solução que ela oferece, Sérgio, é que ela é rápida, ela é eficaz e ela é segura. Quer um tratamento melhor do que esse? Rápido, eficiente e seguro? E ela é eficiente, assim, no sentido de fazer a sessão hoje e você já sair do meu consultório transformado. Eu cansei já de fazer tratamento em pessoas que chegavam no meu consultório chorando, dizendo que o caminho era suicídio, que não suportava mais ver aquilo. Eu fazia uma pergunta para os meus clientes na minha lista de anamnese. Eu pergunto para o meu cliente, como seria, imagine o seu futuro, como seria a sua vida daqui a um ano se você não passar por um processo que te cure, que te liberte dessa depressão, desse quadro que você está vivendo hoje? A grande maioria fala, eu não consigo ver um dia após o hoje. Não consigo ver futuro. A probabilidade é que eu não vou mais estar aqui. Alguns falam diretamente. Eu vou estar morto, eu já morri, eu já tirei minha própria vida. Vou estar no fundo do poço, vou estar mal, sumir, sabe? Não consegue enxergar. Principalmente quem tem quadro de ansiedade ou depressão não consegue ver um dia após o hoje. Empurram a vida com a barriga. Então, assim, é extremamente eficiente. E eu desenvolvi essa sensação, essa necessidade de transformar vidas. E o logo, até inclusive, que eu uso é Eu Transformo Vidas. É eu que transformo vidas? Não. Eu me digo que eu sou uma... Eu preciso ter um slogan, né? Sim, claro. Então, esse slogan me representa. Eu nasci para transformar vidas. E eu sinto isso como um dom, um talento que Deus me deu e que eu replico e faço isso com prazer, porque a cada vida que eu transformo, eu sinto uma sensação de bem-estar, de gratidão, que não tem preço. Quantas pessoas já passaram pelo tratamento? Olha, até a última vez que eu contei, que foi em março de 2023... eu tinha atendido 410 pessoas. Mas de lá para cá eu tenho clientes todos os dias, algumas vezes, 3 vezes no dia. E eu tenho clientes no mundo inteiro, Dubai, Austrália, Portugal, Itália, Estados Unidos, no Brasil, todas as partes do Brasil. E o que é incrível, é uma terapia que pode ser feita online. Então, como eu falei antes, né, a orientação é não faça online. Eu fui uma das primeiras hipnoterapeutas que começou a aplicar a técnica online. Então, dentro das minhas próprias escolas de hipnoterapia, eu falava, é possível, o resultado é idêntico. E por que o resultado é idêntico? Porque a nossa mente subconsciente, quando ela está no estado de transe, ela não tem noção de tempo nem de espaço. Então, se a pessoa está adepta a passar pelo processo, que esse é um dos requisitos primordiais da hipnoterapia, que a pessoa queira passar pelo processo. Não tem como você levar uma irmã sua a fazer hipnoterapia na marra.
porque, sabendo que ela está com depressão, não, você vai lá fazer. Não, porque se a mente dela bloquear, eu não consigo acessar. Ela tem que querer passar pelo processo. Muitos pacientes chegam até mim, levados pelos familiares, mas eu conversando consigo fazer com que eles decidam passar pelo processo. Certo. Porque senão não dá resultado. Agora, se a pessoa quer passar pelo resultado, ela confia em mim e ela me permite acessar a mente subconsciente dela, ela vai ter um resultado surpreendente e transformador na vida dela. Então, independentemente se é presencial ou se é online, o resultado é equivalente. E as pessoas ainda veem a hipnoterapia como algo misterioso ou talvez enganador, associando a outras práticas que não têm o mesmo embasamento científico? Ainda existe esse preconceito aqui no Brasil? Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. E é por isso que eu fico grata por estar aqui hoje com você, Sérgio, numa revista tão forte, né, de renome como a Isto É. Exatamente para disseminar esse preconceito, esses mitos que existem em volta da hipnoterapia. Eu recebi um paciente de 17 anos e ele era todo marcado assim de automutilação e ele tinha uma depressão bem profunda e aquela depressão que ele tinha, ele só pensava em morrer, mas ele não tinha coragem de cometer suicídio. Então ele acordava todos os dias pela manhã e falava: Deus, como assim? Eu não estou vivo. Me faz morrer, Deus. Eu estou te pedindo, por favor. 17 anos. E ele chegou até mim, o pai levou ele até mim. Ele fez a anamnese comigo, ele me investigou o que ele pôde. Um piá muito inteligente, ele tinha lido todos os livros dos filósofos e dos psicanalistas e psicólogos e psiquiatras famosos, ele já tinha lido todos. Mas a gente não consegue se curar sozinho. Embora a gente tenha conhecimento, a gente não consegue se curar sozinho. Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar. E depois que ele me investigou tudo, eu falava para ele assim: olha, pensa comigo, se você já pensou, você não se alimenta direito. Você tenta, às vezes, suicídio com pequenas doses de medicamento, coisas assim. E se em algum momento você entrar num coma, e o que vai acontecer com seus pais? Que eles vão ter que ficar cuidando de você a vida inteira, porque você não vai morrer, porque não tem nenhuma doença grave, mas você vai perder o controle da sua vida e vai depender dos seus pais. Aí ele falava: isso vai ser muito triste. Coitado da minha mãe. Mas se você me curar, eu vou perder o amor da minha mãe. Mas consegui convencê-lo a fazer a hipnoterapia. E eu sabia que se ele fizesse a hipnoterapia naquele dia, ou na semana seguinte, ele se libertaria daquele quadro, porque ele estava buscando uma dependência, ele estava buscando um preenchimento emocional de alguma dor gravada da memória antiga dele, talvez até lá durante a gestação, porque encontro muito isso dentro da gestação. Memórias ainda que a pessoa desenvolve dor emocional que nem é dele, é da mãe, são medos da mãe, são medos do pai lá na primeira infância, sabe? E então ele decidiu que ele faria hipnoterapia. Mas eles eram evangélicos. E o pai dele foi falar com o pastor e falou: olha, pastor, eu vou levar meu filho a fazer uma hipnoterapia. E o pastor falou: não, isso não é de Deus. Então eu não quero que você leve, deixa que eu trato ele. Até hoje esse menino está com depressão, tentando suicídio, querendo morrer. Isso já faz 2 anos. Ou seja, esse preconceito existe sim. E não existe um instrumento, talvez mais de Deus, que é a hipnoterapia, porque ela liberta e cura uma pessoa de qualquer dor emocional. E somos seres emocionais. Todos nós temos bloqueios, medos, inseguranças, traumas, memórias antigas que são ocultas. Porque o que acontece? A gente vivencia dia após dia. Todos os fatos que a gente vivencia vai gerando uma memória, vai gerando memória e isso vai ficando para trás. Então vai ficando aquelas que são mais importantes, aquelas que a gente escolhe para lembrar. As outras, principalmente as de dores, as dores pequenas vão ficando lá atrás. E as dores grandes, às vezes você lembra, às vezes você não lembra, mas ela está lá gravada e ela está gerando efeito no teu hoje. Então, se a gente acessa lá a sua mente subconsciente, encontra a causa, ressignifica, deixa de dar o alimento para a depressão, deixa de dar o alimento para a ansiedade ou síndrome do pânico, seja lá qual que for a dor. Perfeito. Para finalizar, Luzia, você continuará com a carreira de advogada ao lado de hipnoterapia? Então, Sérgio, sabe que é uma coisa bem interessante.
você se libertar de uma profissão não é fácil, né? Você cria um legado de uma profissão e mesmo que você esteja uma outra, é complicado para você tomar essa decisão. Então, por isso que eu venho carregando o direito junto com a hipnoterapia. Mas a minha agenda não suporta mais. Eu estou num caminho, num trajeto de evolução profissional, graças a Deus, que eu não consigo mais voltar para trás. Então, eu estou conseguindo levar o escritório de advocacia porque eu tenho 2 sócios extremamente eficientes e eles me dão todo o suporte que eu preciso. Mas eu sei que em breve, talvez em 1 ou 2 anos, talvez é o momento de encerrar a carreira do direito, que inclusive era um sonho de infância. Sim. Transformo muitas vidas, ajudo muitas pessoas com direito, sempre ajudei, porque é um peso emocional muito grande estar em qualquer lado de um processo judicial, principalmente se você for réu, ou principalmente se você se vê injustiçado, mesmo autor. Mas a hipnoterapia realmente ela é um propósito que eu não consigo mais voltar atrás. Então, eu possivelmente ficarei talvez só como orientadora, consultora, talvez, né, dentro do meu próprio escritório, ou de algum outro, talvez, não sei, mas não mais atuando como advogada mesmo, né, presencial no dia a dia, porque ela é desgastante, ela toma muito tempo. Certo. Mas a hipnoterapia, ela realmente, ela me coloca num estado de não é gratidão, não é só gratidão, de uma sensação de que eu encontrei o caminho que eu quero trilhar para o resto da minha vida, sem sentir peso, sem sentir desconforto. Eu me sinto cansada após os processos de hipnoterapia, sim, porque ele é desgastante, gasta muita energia. Mas ao final de uma sessão, eu me transformo junto com aquela pessoa, porque eu acabo me tratando junto com aquela pessoa. Porque a hipnoterapia realmente ela serve para tratar tudo, Sérgio, tudo. Seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas, bloqueios, limitações, baixa autoestima, baixa autoconfiança. A pessoa entra no meu consultório se sentindo infeliz, sai feliz. Porque a gente encontra, porque os recursos extraordinários existem dentro da nossa mente. A gente só não sabe acessar, ou o nosso fator crítico não deixa acessar. É mais fácil, às vezes, permanecer na zona de conforto, porque a mente da gente ela não quer que a gente saia daquela zona de conforto, até mesmo porque é a forma que ela usa de proteção para conosco. Mas dá para tratar tudo, desde preparar você para vivenciar um quadro gravoso de uma doença, né, de ter a confiança de viver bem, de aceitação, ou de que vai passar por um processo de cirurgia e que vai dar tudo certo, né, para ter essa sensação de que tudo vai dar certo, mesmo sabendo que é uma doença gravosa, seja para trabalhar a autoestima, porque se vê feia, porque se vê gorda. Inclusive, eu fiz hipnoterapia numa moça de 21 anos, eu fiz em janeiro do ano passado. Eu fiz uma técnica nela que se chama instalação de balão gástrico hipnótico. É possível fazer a cirurgia bariátrica hipnótica. Essa moça ela pesava 170 quilos. E em 9 meses, ela perdeu 30 quilos de uma forma natural com o balão gástrico hipnótico e com a reprogramação mental dela para que ela tivesse prazer de praticar exercícios físicos e também seguir a dieta apresentada para um nutricionista. Que a mente é a nossa maior sabotadora. Então, uma vez reprogramada, ela vai seguir aqueles novos comandos, né? E essa menina tinha uma depressão profunda, fobia social, e hoje ela é completamente transformada, e ela é só um dos casos, né? Sim, perfeito. Luzia, muito obrigado por compartilhar essa história conosco. Obrigada a você por estar aqui comigo, por esse convite maravilhoso. E eu sei que será de grande valia para quem está nos assistindo, de que descobriu hoje o que é a hipnoterapia, que a hipnoterapia realmente ela é transformadora e que a hipnoterapia pode transformar a vida de qualquer pessoa, seja lá qual dor emocional que ela vivencie. Sendo uma dor de ordem emocional, é tratável com a hipnoterapia. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.